Os babacas aí, glamorização de derrota, porcaria nenhuma. Ninguém está glamorizando derrota nenhuma. Perder é ruim, ninguém entra para perder. Mas o Flamengo assumiu uma postura que eu acho que é correta e corajosa. Não foi o Felipe, foi o Flamengo, a instituição. Que é deixar claro que a prioridade do ano era o Campeonato Brasileiro. Não em relação à Libertadores, em relação à Copa do Brasil. Porque o Flamengo não disputa o Brasileiro para valer há anos. Ele não briga pelo título há anos. E não é compatível com um investimento e o elenco, o Flamengo ficar fora da briga. Ele nem luta, ele fica ali rondando, terceiro, quarto, ameaçou, pegou a liderança no passado, largou a liderança por causa da Copa do Brasil, porque priorizou a Copa do Brasil. Então, o clube tomou uma decisão que eu considero absolutamente correta. Inclusive, aquela balela de que a Copa do Brasil dá mais dinheiro, isso é mentira. A cota da Copa do Brasil é a premiação por etapas. O brasileiro, você ganha o dinheiro da televisão e você tem a premiação pelo título. Mas o dinheiro da transmissão, ele é a remuneração do Campeonato Brasileiro. O dinheiro que os times classificados ganharão na próxima fase é porque os jogos deles serão transmitidos. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo, não vão receber nada, o São Paulo, porque foram eliminados. Então você, quando faz o cálculo, você tem que calcular quanto que o brasileiro gera de receita de transmissão e premiação por título, segundo, terceiro lugar, por aí vai. E aí eles fazem a separação, né? Como se fosse só o dinheiro da premiação. Mas o dinheiro do direito de transmissão do brasileiro é de receita do Campeonato Brasileiro. Ele rende mais. Ele é mais importante e ele é um campeonato mais confiável em termos de você ter a chance de chegar se você tem um elenco bom. E o Flamengo há anos tem um elenco bom. Então, a decisão que foi tomada pelo presidente, quando foi eleito o BAP, ela é correta. Correta. Não vou agora aqui mudar o discurso. Eu acho correta. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratá-la como uma competição secundária. E foi o que o Felipe fez. Ele seguiu a determinação superior. Aquilo que o chefe falou. E isso tem que ser decidido pelo clube mesmo, não é o técnico, não. O clube é que tem que resolver. Qual a prioridade? É essa aqui. O cara é o funcionário, é o técnico. A prioridade é essa, vou trabalhar nessa direção. Ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético, e foi um jogo para empate. Acho que ali o empate estava de bom tamanho, o Flamengo não jogou bem, o Atlético também não jogou bem, o jogo não foi bom. O Flamengo perdeu na soberba. Não foi só do Léo Pereira, ali foi todo mundo envolvido. Ele erra o passe, mas o Léo Ortiz e o Rossi estão envolvidos, na minha opinião. Os 3 ali. Então, acabou caindo em cima do Léo Pereira, mas acho que os 2 são sócios dele no erro. E vinham ameaçando cometer esse erro há muito tempo. Aí o Felipe tem culpa também, que ele deveria ter acabado com isso. É como eu falo, tem que ter o botão de emergência. Quando a pressão do adversário sobe e você não tem opção de passe, você tem que ter uma bola longa, você tem que ter uma outra saída para você não correr o risco. Ontem já não correram esse risco. Já evitaram essa situação quando ela se apresentou minimamente. Enfim, então ele mudou 6 jogadores de quinta, quando perdeu para o Atlético lá no Rio de Janeiro, para domingo contra o Ceará. E ontem mudou mais meio time, 5 jogadores. Né? E claramente ele não colocou que seria força máxima no jogo de ontem. Mas o time jogou muito bem no primeiro tempo, poderia ter feito mais gols. O gol que o Pedro perdeu foi absurdo, por sinal. No segundo, o Atlético melhora, o jogo é mais igual, mais equilibrado, com momentos dos 2 times. É o segundo tempo mais equilibrado, o Atlético até finaliza mais, mas muito também, muitas finalizações assim, na empolgação, tentando o gol, porque estava perdendo para tentar evitar os pênaltis. O Atlético teve chance clara com o Hulk, teve uma bola na trave do chute de média distância fora da área, né, do Scarpa. O Flamengo teve chances também, inclusive a melhor delas com o Alacian, ele não conseguiu cabecear para o gol. Então foi um segundo tempo até um jogo bem legal, o jogo foi bom, o jogo foi bem interessante. Cada um ganhou um jogo e nos pênaltis deu Atlético. O Flamengo teve ali a chance, eu achei que a escolha dos batedores também não gostei, mas aí, gente, é só uma opinião. Porque eu não sei se o Léo Pereira, o Léo Ortiz, o Ayrton Lucas, ou sei lá quem, se iriam perder ou não. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo disputou contra o Corinthians e ganhou a Copa do Brasil? O Felipe Luiz, o técnico. Quem perdeu o pênalti quando o Flamengo foi derrotado pelo Del Valle? Foi na Recopa, né? Foi a Recopa Sul-Americana. Foi a Arrascaeta. Então, quem me garante que esses caras converteriam? É só o palpite. Também acho que o Alacian não deveria bater, ele é jovem, ele é sanguíneo e tal. Tentou dar um chutão, acabou isolando a bola, bateu mal. E também não entendi o Samuel Lino batendo, acho que outros jogadores... O Ayrton Lucas chuta forte, o Ortiz tem uma boa batida na bola, acho que seriam mais indicados, mas é só um palpite, eu posso estar errado. Talvez o Rossi fosse melhor batendo do que esses caras. Mas aí é só palpite, a gente pode especular o máximo, mas nenhum de nós vai poder afirmar que o outro ia acertar, que aquele ia errar e tal. Então é só uma opinião aí. Poderia ter vencido num tempo normal, não foi capaz, perdeu gols, foi eliminado. É ruim? É ruim. Ninguém quer ser eliminado. Mas tem que enfrentar isso com naturalidade, porque você não priorizou essa competição. Você não jogou tudo que você pode nela. E é o correto. Mas aí tem uma cobrança no brasileiro.
precisa jogar bem, como jogou bem no primeiro tempo especialmente, venceu o Mirassol no sábado e venceu o Internacional na quarta-feira pela Libertadores. Esses são os grandes objetivos, para você solidificar uma liderança, quem sabe até aproveitar um eventual momento ruim do Palmeiras que possa resultar em tropeço. O Palmeiras está numa crise e é um adversário talvez o mais perigoso, acho que mais do que o Cruzeiro, pelo histórico que é o Palmeiras, não é o Cruzeiro. O Cruzeiro está nesse momento agora. O Palmeiras não, ele é consistente, todo ano está lá brigando pelo título brasileiro.